Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM, no comando do som Evaldo, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês, Paulão filmando como sempre, possivelmente na segunda ou no domingo, ele vai postar isso para vocês. Queridos ouvintes, para quem não me conhece, eu, Newton Schultz, sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose há 15 anos e nesse programa Caminhos da Consciência, há aproximadamente 1 ano e meio, nós estamos aqui desde fevereiro de 2012, eu venho tentando trazer, de acordo com a minha visão, da forma como eu vejo, como eu reflito, os conhecimentos do meu mestre, o professor Henrique José de Souza, JHS, que é o mestre, o patrono, o patriarca de todo esse conhecimento do Ocidente, que está aqui, que hoje nós chamamos a Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, como eu já falei em alguns programas, mas eu gosto de afirmar aqui, sou eu que estou falando, sou eu que estou trazendo as reflexões aqui no programa, mas que esta é a minha forma particular de ver o conhecimento. Então vocês precisam compreender que na Sociedade Brasileira de Eubiose, que nós temos, a gente está aqui fazendo o programa aqui em São Paulo, capital, mas nós temos a Sociedade Brasileira de Eubiose em vários estados do país, nós temos também várias representações pelo mundo. Então você pode entrar no site da Eubiose ali para conhecê-la um pouco melhor. O site da Eubiose é eubiose.org.br. Você entra lá, você tem vários assuntos publicados ali de pessoas especialíssimas da sociedade e também você tem uma forma ali de entrar em contato. Você pode ali ver todos os departamentos, ali tem um endereço e também entrar em contato, conversar um pouco com as pessoas da Eubiose, o qual nós temos o site. Então que fique claro que aqui os conhecimentos, às vezes a gente pode errar, pode se enganar com um dado. Eu não sou nenhum mestre, nenhum nada disso, eu sou uma pessoa que estuda e estou aqui no programa tentando passar esse conhecimento da forma como eu vejo para vocês. Sempre sujeito a enganos, a gente está sempre se aprimorando e eu estou junto com vocês. Então eu espero sempre, nesse programa de 25 minutos, aqui da Rádio Mundial, comigo, com o Paulo, com o Evaldo, que estão sempre aqui juntos comigo, a gente trazer para vocês algumas reflexões para que você possa pensar e comprovar o que a gente fala aqui através das suas pesquisas, através dos seus estudos. Então vamos direto ao tema de hoje. Hoje, o que eu gostaria de conversar com vocês? Eu gostaria de conversar um pouco sobre o que foi e o que é, por que não colocar no presente, esse transbordo das consciências do Oriente, hoje projetadas aqui no Ocidente. O que representa esse transbordo de consciência? Você vê as Américas numa efervescência de consciências, tudo acontecendo por aqui, o Brasil crescendo a olhos vistos, isso já foi anunciado pelo professor Henrique José de Souza, já há muito tempo, há mais de 50 anos, ele sempre comentou, sempre falou isso, mais de 50 anos, muito mais. Nós estamos com 70, 80 anos, o professor ele não está mais na face da Terra desde 1963, mas ele deixou revelações até essa data, até o ano de 63. E ele sempre falou que o momento é Brasil, que as consciências, que as hierarquias formadas aqui através desse burilar fantástico, nesse país que nós encontramos, é o país que traz a correspondência com novos Budas, com novos seres que vão se manifestar e fazer aqui desse país o seu verdadeiro papel, que será o papel onde nós teremos a sinarquia novamente implantada na face da Terra. Eu acredito muito no nosso país, de onde nós vamos ter isso. Aí você fala, o que é sinarquia? É uma forma de governo onde a liberdade, a igualdade, a fraternidade, conforme outrora foi pregado na Revolução Francesa, em 1789, sejam realmente o esteio de um governo justo, de um governo onde não existirá tanta desigualdade, um governo contrário como nós temos hoje, onde não existe a valorização real do ser humano, na sinarquia, que nós temos praticamente tudo acertadinho, que representa um governo compartilhado, cada um vai poder fazer
a sua realidade, o seu trabalho de acordo com a sua natureza. Então, com isso, cada um vai poder colocar a sua virtude para fora, todo mundo aprenderá com todo mundo. Isso devagarzinho, eu acredito que o nosso país, que recebe esses eflúvios do Oriente de uma forma direta, todos os seres, todas as individualidades, todos os egos da antiga sociedade teosófica de Helena Petrovna Blavatsky, hoje estão projetados aqui no Brasil. Nós também, uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês, nós precisamos deixar um pouco de lado essa forma simplista de compreender as reencarnações. Nós precisamos entender que hoje, quando existe uma reencarnação, o ego, ou aquela parte espiritual, causal que está dentro de você, sim, pode estar ligado a essas várias outras experiências, mas a personalidade, ela é única, ela é formada nesta vida. Então nós precisamos melhorar um pouco esta forma de ver, nós precisamos compreender direito o que é alma e espírito, né? A alma voltado mais à personalidade, um novo ser, uma nova consciência no seu sentido de personalidade, adquirindo experiências, mas o eu imortal, o eu divino, o eucarístico, daí que vem essa palavra, o eucrístico, o eucarístico, esse está sendo perpetuado por todas as existências. Então vamos começar a compreender isso. Primeira dica que eu dou, o momento é da gente acabar tanto com esse misticismo. Hoje existe tanto misticismo, tantas coisas voltadas para o lado devocional, a gente estava conversando aqui antes de fazer o programa, existe tanto esse lado de canalizações, de mestres, de gurus, disso e daquilo. Nós temos que entender que o momento é da gente começar a voltar esse padrão de consciência para dentro de nós, nós olharmos dentro de nós o nosso valor, o nosso caráter, a nossa cultura, principalmente estudar, procurar se aperfeiçoar, para que através dessa diversidade maravilhosa que temos principalmente no nosso país, todas as raças se mesclando, formando um novo tipo de ser humano, nunca tivemos, desde que o ser humano foi criado, desde que o ser humano foi lançado no contexto evolutivo e criado pelas hierarquias, nunca tivemos um caldeamento tão grande. Então é o momento de nós começarmos a pensar em realização, menos oração, menos devoção, menos fanatismo, menos ilusões, menos irrealidades, para nós começarmos a voltar esse princípio do divino em nós. É aí que nós entendermos esse transbordo das experiências do Oriente para o Ocidente. Então precisa ter essa valorização do eu. É necessário que a gente entenda que se não existir realização por parte de nós, de acordo com o que nós entendemos como espiritualidade, essa espiritualidade que dizemos, ou pseudo-espiritualidade, não existe. Para que o conhecimento se torne saber, é necessário realização. Então está na hora de pararmos de sonhar e fantasiar tanto e procurarmos essa valorização. Essa é a missão do povo brasileiro. Então está na hora de nós começarmos a entender esse processo, para aí sim nós começarmos a pensar numa mística verdadeira. É aí que eu entro nessa parte do programa, que é o transbordo das consciências do Oriente para o Ocidente. Vamos compreender um pouquinho sobre isso para entendermos o momento atual. Nós tivemos, quando inicia a nossa etapa evolutiva, nossa, de seres humanos, que nós somos o quinto tipo de ser humano de 7 que ainda existirão, nós somos o quinto tipo, de 7 que ainda virão. O quarto tipo de ser humano anterior ao nosso foi o famoso Atlante, tão falado, tão narrado em vários livros, principalmente na teosofia e hoje na eubiose. Então, quando houve esse grande dilúvio na Atlântida, onde o último, eu sempre falo aqui, mas repito, o último reduto Atlântico no Oceano Atlântico, a ilha de Poseidones, ela afunda, já narrado por Platão, narrado pelos maias, em 9.564 a.C., aproximadamente hoje, né? 10.000, hoje 12.000 anos, podemos dizer assim, né? Então nós entendemos o quê? Nós entendemos que quando termina a Atlântida, um novo tipo de ser humano se lança na face da Terra. E esse novo tipo de ser humano, que é conhecido nos anais teosóficos ou eubióticos como o ariano, isso começou há praticamente 1 milhão de anos atrás, ali no Oriente, nos extremos da Índia, naquela parte da meseta do Pamir. Então ali, o que nós tivemos? Os grandes seres da humanidade,
que em outrora na Atlântida estavam na face da Terra, eles não ficam mais junto dos seres humanos e a raça ariana é obrigada a se desenvolver sozinho. Aí que surgem os mistérios do que nós chamamos de Agartha, o que nós podemos chamar de Avalon, Shangri-La, Shambhala. Se você quiser entender um pouquinho sobre isso, fica até uma dica, foi lançado recentemente, foi o próprio Paulo que postou, está lá no YouTube, né, Paulo? Tem 2, 3 dias que você pôs, está ali o nome, você procura no YouTube, Revelando JHS. Então você coloca Revelando e depois a sigla JHS maiúsculo, vai sair uma série de programas fantásticos feitos por pessoas da eubiose, professores que ali estão, pessoas que dão aula, pessoas que têm condição de fazer um programa com bastante informação bacana. Então está ali Revelando JHS e foi lançado o último programa que se chama Shangri-La. Dali você pode entender, através da visão da eubiose, da visão das pessoas que fizeram o programa, vocês terão condições de observar e ver o que nós, da eubiose, de uma forma sintética, vemos como os mistérios de Shangri-La e Shambhala. Então, quando ocorre o final da Atlântida, começam esses mistérios envolvendo Shangri-La, Shambhala, Agartha, etc. Então, o que ocorre? Esses dirigentes da humanidade, eles lançam 7 linhas evolutivas, e dessas 7 linhas evolutivas, vejam bem, eu não estou falando de mestres ascensionados, ascensos, estou falando de linhas evolutivas, que são consciências ou forças que geram seres. E quando nós falamos dessa confraria ou dessa fraternidade branca, ou Shuddha Dharma Mandalam, como é falado no Oriente, lançam essas 7 linhas, e essas 7 linhas começam a gerar seres. Budas, Bodhisattvas, Cristos, Krishnas e etc. E todos esses seres de proeminência que vêm trazer a renovação para o verbo. Quais são essas linhas? Os nomes. Não se preocupe com os nomes, mas eu cito aqui no programa para que fique bem claro. Nós temos Abialá, Najib e Germanos. Germanos também conhecidos como Rakoski, como conhecidos como venezianos também. E nós temos quatro que estão muito atuantes hoje no Ocidente. Que o nome dessas linhas, né, elas são Hilarião, Kuthumi, Serapis e Moria. Então, na verdade, são 7 linhas. Então, há 1 milhão de anos atrás, no Oriente, começa essa saga, esse marchar através dessas 7 linhas evolutivas, gerando seres especiais que se doam para a humanidade. Aí eu já citei o nome deles, são os mais conhecidos, né? Que várias religiões foram fundadas em nome deles. Então, esses seres, eles se projetam até o momento que eles chegam aqui no Ocidente. Então, a partir do século passado, 1900 e pouco, poderíamos dizer assim, nós começamos a ter um novo porvir, uma nova realidade, um novo ciclo. Na eubiose, nós chamamos isso de novo Pramanta. O que é Pramanta? Quando você vê várias ilustrações dos antigos fazendo fogo através da fricção, que você tem o bastãozinho e o disco, Pramanta é aquele bastãozinho que fricciona o disco para gerar o fogo. Então, quando a gente fala um novo Pramanta, é uma nova realidade como esse bastãozinho que vem friccionar a realidade do disco, que representa a humanidade que está estacionada, precisando de um novo impulso ou de um novo fogo para gerar um novo contexto evolutivo. Então, agora no Ocidente, o que nós temos? Nós temos a missão de realizar com todo esse trabalho que foi criado e gerado por todos esses seres. Então, quando você fala de Buda, budismo, nós vamos pegar todos os valores do budismo e colocá-los realmente em prática aqui. Ah, temos que nos tornar budista? Não. Da mesma forma, pega Krishna e pega o hinduísmo, temos que pegar os valores do hinduísmo e colocarmos aqui. Precisamos pegar os valores do islamismo, do mestre Maomé e colocar em prática aqui. Precisamos pegar os valores do Cristo, do cristianismo e colocarmos em prática aqui na nossa vida. Agora você fala, pô, mas eu faço isso. Sim, mas não é mais no sentido devocional. É isto que o novo Pramanta pede.
É isto que o novo ciclo pede, que a gente coloque esses valores não só naquele momento que você está indo no templo, numa oração, ou principalmente aí que eu vejo o maior erro, somente quando você precisa. A religião não é autoajuda. A autoajuda pode até representar um primeiro passo para você entrar numa religião, mas hoje nós vemos os valores de religião totalmente deturpados. Não existe o valor da religião no sentido literal da palavra, que vem do latim do religare, do religar nós de novo à realidade da fonte de onde todos nós viemos. Então hoje nós temos que pegar todos esses valores de religião. Essa é a função principalmente do brasileiro. Principalmente do brasileiro. O mundo inteiro, óbvio. Mas hoje o Brasil, por mais que você ainda não acredite, por mais que você ainda não consiga ver desta forma, o brasileiro tem uma função especialíssima. As hierarquias, essas hierarquias antigas desses mestres, vamos dizer assim, dessas 7 linhas evolutivas que se doaram para a humanidade por todos esses anos, essas milhares de anos, essas centenas de anos, hoje eles são adeptos inspiradores. Eles hoje nos inspiram. Hoje eles mandam as suas consciências das dimensões aonde eles estão para os corpos que estão em sintonia ou preparados para entrar na vibração desses adeptos. Quando a gente fala adepto, a gente está falando de um ser superior a um grande iniciado. É um ser que de repente despertou dentro de si condições de consciência que um ser humano comum não consegue nem vislumbrar. Então a pureza, a consciência, o saber que possui um adepto dentro do seu coração, dentro do seu cérebro, esteja ele encarnado ou nessas dimensões inspirando os seres humanos, eles estão esperando o quê? A nossa realização. Então esse momento é o agora. É o momento de nós entendermos que existe um novo porvir e uma nova realidade com novas tônicas evolutivas que podem nos trazer e podem fazer com que exista uma fluência se nós vencermos esse misticismo tão exacerbado do jeito que está, não no nosso país, no mundo de uma forma geral. Então está na hora da gente vencer um pouco a devoção exagerada. É hora de acreditarmos em nós. Todos nós somos mestres, todos nós somos discípulos, todos nós somos alunos, todos nós somos professores, cada qual com o seu valor. Agora vamos tentar pegar esse lado do Ocidente. Como vocês viram, nós tivemos então, há praticamente 1 milhão de anos atrás, uma força evolutiva que lança 7 linhas. E essas 7 linhas hoje no Ocidente, elas representam raios do saber. Então vamos entender como que funciona esse processo. Hoje nós temos 7 linhas delineadas hoje pelo professor Henrique José de Souza, em comunhão com todas essas consciências que nos inspirou, que inspirou o mestre neste momento, o qual ele lança essas revelações para nós aqui. Aí você fala, pô, Newton Schultz, você está falando para a gente deixar de acreditar, de ter esse lado devocional, mas pelo que parece você tem esse lado devocional em relação ao seu mestre. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Quando eu falo que eu acredito no professor Henrique José de Souza, JHS, existe um embasamento. Existe uma realidade trabalhada por Helena Petrovna Blavatsky, o qual está fundamentado, sim, esse trabalho, pois você pode dizer é uma continuidade, é uma atualização, está tudo junto, está tudo interligado, existe uma sabedoria iniciática das idades, existe um porquê, existe uma ciência milenar, o qual isto é baseado. Então eu pergunto para você que normalmente me critica, você que fica acreditando nesses devaneios místicos, fale um pouco do autor dos seus devaneios. Fale um pouquinho para mim do que você acredita, fale da autoria, fale o que segue, fale um pouco dessa pessoa que escreveu, canalizou, etc. Aí sim, a gente pode ter uma conversa sadia, mas falar por falar, hoje em dia nas redes sociais, YouTube, Facebook, é a coisa mais fácil do mundo alguém lançar uma crítica sem o menor pensamento, sem a menor reflexão. Então vamos pensar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho mais, vamos adquirir um pouquinho mais de cultura antes de repente sair acreditando em tudo, em todas as coisas. Né? Então vamos lá. Ficaram delineadas novas 7 tônicas, e essas 7 tônicas, se trabalhadas com afinco, elas podem trazer
um novo tipo de ser humano. Quais são essas tônicas? A primeira é a alquimia, já vou falar um pouquinho dela. A segunda, as artes. A terceira, a política, sim, por mais que esteja tudo ao contrário ou mesmo do avesso, vamos dizer assim, a política ou a poliética, que eu já falei um pouquinho sobre ela hoje, a sinarquia, é uma das ciências que vai trazer, sim, um novo tipo de ser humano quando ela estiver bem aprumadinha. Nós temos também a tecnologia, que é a quarta. Nós temos a quinta, que é a literatura. Nós temos a sexta, que é a religião, no sentido de uma nova religião, ou síntese, ou aquela que cultua uma mística verdadeira. E, por fim, a taumaturgia ou a teurgia. Vamos compreender um pouquinho esses aspectos vibrando agora. Nós temos quatro linhas agora que estão muito fortes. Peguemos a ciência. A ciência hoje ela é inspirada pela linha Mória antiga do Ocidente. A ciência hoje você pega, ela podendo comprovar, através de todo o instrumental o qual ela possui, coisas que a sabedoria iniciática das idades já havia professado há muito tempo. Hoje você pega, né, eu peguei um exemplo hoje, foi uma matéria compartilhada no Facebook, que saiu, não lembro onde foi, né, mas está ligado à revista Science. Ali foi colocado que o ser humano ele tem condições de fazer vibrar com a sua consciência memórias nas suas células. Então, se você condiciona a sua consciência à tristeza, você vai gerar células de tristeza, e a ciência está comprovando isso. Nós temos também as artes, Calim e Larião. As artes representam a expressão do ser humano hoje em relação a uma ideia, um pensamento, uma intuição, que ele transforma numa música, que ele transforma numa pintura. Então isso que vai trazer o verdadeiro embelezamento no seu sentido simbólico e arquetipal para o nosso planeta. Nós temos a linha da filosofia, a terceira dessas quatro que estão muito fortes, ligada a linhas dos Serapis. Essa linha, ela tem a compreensão real do momento atual do universo. Então você pega várias pessoas falando, filosofando, falando de Deus, sobre realidades que já são professadas há muito tempo e estão atualizadas, estão colocando o ser humano num verdadeiro sentido filosófico. O sentido da palavra filosofia, que representa a linha dos Serapis como inspiração hoje. Filo é amorosidade, é compartilhamento, e Sofia conhecimento. Então é compartilhar o conhecimento de um para o outro de uma forma amorosa e fraterna. E a última nós temos a religião ligada à linha de Kuthumi, como mestres ou adeptos que nos inspiram. A religião hoje está espalhada pelo mundo. Hoje, a religião, no seu sentido real, sai de dentro do templo e tem que começar a realizar na face da terra com consciência, mas sem fanatismo, com um aprimoramento real do ser humano. Então, queridos ouvintes, quando nós falamos dessas realidades, dessas novas linhas, desses novos conceitos, são para que caia a ilusão do que o ser humano hoje está condicionado por uma minoria. É aí que nós vamos ter essa outra linha, que é a sinarquia, ou a política trazendo um governo sinárquico, onde cada um vai estar realmente no lugar onde tem que estar, conseguindo colocar o seu potencial para fora. Nós vamos chegar lá, mas isso tem que partir de dentro de cada um de nós. Não adianta nós reclamarmos da política ou dos políticos se nós não fazermos a nossa parte. É muito fácil reclamar, mas e fazer é fácil? Então é o momento de cada um de nós arregaçar as mangas e começar realmente a produzir um Brasil melhor. Que é isso que os verdadeiros mestres estão aguardando há muito tempo nas dimensões espirituais, para que exista uma sintonia real e verdadeira entre nós. Então, como disse o mestre, o professor Henrique José de Souza, como JHS, a Gar está cada vez mais próxima da face da Terra. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia com o que eu falei, não acredite com uma verdade, procure comprovar. E você, se entrou em sintonia e você quer se aprimorar, eu tenho uma sugestão para você, que é um caminho que você tem que comprovar. Eu não tenho nenhum melhor hoje para você, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Esteja onde você estiver no planeta, você pode passar um e-mail para mim, que eu encaminho para o setor responsável, e esse setor responsável que está em São Lourenço, Minas Gerais, pode falar para você o departamento mais próximo, ou mesmo você fazer por correspondência. Repito, esteja onde você estiver. O meu e-mail,
caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, de coração e mente, desejo que estejamos em sintonia, que os Budas da Era de Aquário estejam em nós, no Brasil e no mundo. Até o próximo programa.